Vê um bonsai, se encanta com a beleza da árvore miniatura dentro de um vaso. Mas quase ninguém imagina o trabalho que dá produzir essa réplica da natureza. A Cris aprendeu direitinho, né, Cris? É difícil, Ellen. Aprender não deu tempo, não. Mas deu para mostrar essa técnica de cultivo que mistura agricultura, arte e filosofia de vida. Respeito, paciência, humildade. Resiliência. Muita persistência. Dedicação. Muita disciplina. Saber o tempo certo das coisas. Ensinamentos que vêm do bonsai, a árvore cultivada em vaso. Pequena em tamanho, grande em história. Quanto mais se parecer com uma planta adulta, melhor. A palavra é japonesa. Bon significa bandeja. Sai, plantar, cultivar. Uma prática milenar que começou na China, mas foi no Japão que ela foi aperfeiçoada e difundida. Entre, mas deixa sua mente aqui. Essa é a ideia. Deixe com que a natureza penetre em você, que as plantas falem com você de uma forma que você esteja aberta, receptiva. Como é que você começou nesse mundo de bonsai? 22 anos atrás, eu acabei vendo um bonsai pela primeira vez. Ainda era jovem, tinha 20 anos. Parecia que naquele momento eu tive um despertar, o universo se abriu, eu fiquei encantado e comecei a correr atrás, de conhecimento, o que era. Shivan é bonsaísta, o profissional que cultiva bonsais. É nesse pedacinho do sítio da família em Piracicaba, São Paulo, que ele tem centenas de plantas. Essa daqui é uma que eu fiz desde sementinha, que é um cloroleucon tortum, conhecido como piteco. É nativa brasileira também, nativa nossa. Ela tá com, acho que uns 2 aninhos. Um bonsai pode começar desde semente, por muda ou por uma parte do tronco ou galho de uma árvore da natureza. No vaso, o crescimento da planta é controlado e os ramos direcionados para ganhar o formato que o bonsaísta deseja. É um trabalho que termina? Dizem que o bonsai nunca tem fim, Por ser uma arte viva, ele está sempre em transformação. Então esse pinheiro aqui é uma planta que está sendo trabalhada há 15 anos, então essa torção aqui de galho foi feita pela gente mesmo e depois a formação dos patamares também. Já tem um aspecto um pouco antigo, de muita força. Árvores com folhas e frutos pequenos dão mais harmonia à planta em miniatura. Um bonsai pode ter desde 1 centímetro até 1 metro de altura. Esse piteco, por exemplo, tem 97 centímetros. Esse é o predileto. Se olhar, não vê uma marca de poda nele, você não vê, Então é uma planta que, para mim, beira a perfeição, assim. Ali a miniatura para trazer essa proporção também, de árvore e ser humano ali, Essa pitangueira está sendo preparada para virar um bonsai. Ela está sendo cultivada numa bacia ainda com muitos galhos e folhas. E é nessa hora que começa um trabalho minucioso para lapidar essa planta. O Shivan coloca arame para moldar os galhos que vão compor a copa do bonsai. Esse é o segredo para que as árvores ganhem forma. A gente usa o arame para posicionar os galhos para baixo e assim trazendo um aspecto de árvore mais antiga, mais madura, Ele tira os ramos em excesso, mas ainda não corta tudo. A gente procura deixar esses galhos para que haja um desenvolvimento maior da planta, como engrossamento de tronco, como favorecimento de raízes também. Quanto mais galhos, mais folhas, mais fotossíntese a planta faz. Tudo isso aqui futuramente vai sair? Tudo vai sair, vai ficar mais ou menos nessa altura aqui, o bonsai finalizado. A pitangueira vai ficar ainda um longo tempo na bacia até ser transferida para uma bandeja de bonsai. Note como os vasos são bem rasos. Por isso existe todo um trabalho também nas raízes. Na natureza, a raiz principal fixa a árvore no solo e várias secundárias ramificadas carregam os nutrientes. No bonsai, essas mais finas precisam ficar concentradas no centro da planta. Você tem que obrigar a planta a emitir raízes na base
para quando você for levar ela para o vaso do bonsai, ela tá viva e conseguir sobreviver também ali naquele pedaço bem pequenininho. O bonsaísta McDonald Fernandes explica que para adaptar o tamanho das raízes é necessário cortar o torrão, o pedaço de terra onde a árvore está plantada. No primeiro ano a gente diminui o torrão na metade. Passado depois de mais um ano que essa planta criou raízes na base, a gente corta na metade novamente, espera um ano e aí a gente corta e leva para o vaso de bonsai. Esse processo ele dura em torno de 5 anos. Então um bonsai de qualidade, um bonsai de alto nível, você não faz com menos de 15 anos. O nome McDonald ele ganhou em homenagem a um cineasta inglês. Virou bonsaísta por acaso. Mac era ciclista profissional e foi um acidente de bicicleta que mudou a vida dele. O médico falou, você vai ficar um ano sem poder pedalar, que você não vai poder fazer nada, você vai ter que ficar em casa quietinho, assistir televisão. Eu falei, meu Deus, o que eu vou fazer agora? Eu fui operar da coluna e eu assisti o filme Karate Kid lá, o Seu Miyagi, achei tão bonito aquele senhorzinho podando. Elas são muito bonitas. Operação pós-cirurgia, peguei o laptop, comecei a estudar. O bonsai é a fonte de renda do Mac. Ele produz, vende e ensina quem quer ter uma plantinha em casa. A filosofia japonesa, né, é da disciplina. Se você não der água todo santo dia, a planta pode morrer. Então isso aqui não é um objeto, isso aqui é uma vida. Além de água, a planta precisa de sol e adubação constante. Ela está confinada dentro de um vaso. Então, quando ela está plantada no chão, ela busca os nutrientes. Aqui não. A pessoa que é a dona do bonsai é que vai ser responsável pela nutrição da planta. Ele indica esses saquinhos que vão liberando os nutrientes aos poucos. Tem nitrogênio, fósforo, potássio e ele também vem com micronutrientes. Ou a pessoa pode usar adubo orgânico também. Torta de mamona, esterco de aves, farinha de ossos, que fazem muito bem para o bonsai. O dono de um bonsai também deve trocar o substrato, material onde a planta é cultivada a cada 2 ou 3 anos, e aproveitar para aparar as raízes que tendem a se espalhar pelo vaso. E sempre que a copa começar a perder a forma, tem que dar aquele tapinha no visual. Moleza, mamão com açúcar. A gente olha a planta de frente e imagina um triângulo. E tudo que tiver fora dessa linha imaginária, a gente vai podando. Uma arte misturada com terapia, com filosofia de vida, com horticultura. Acho que é uma das melhores coisas da vida, viu? A espécie mais apreciada no mundo todo para a produção de bonsai é o pinheiro negro japonês. Essa árvore imponente, bem rústica e símbolo de longevidade. De muita perseverança, porque ela luta contra as intempéries. Ativamente ela sofre com vento, furacão, com neve e ela resiste a tudo isso. E justamente essas intempéries vão moldando a árvore, levando ela a ter um formato irregular como ela tem. E a beleza dela está exatamente nisso daí. Como um bonsai que percorre gerações, esses pinheiros negros ajudam a contar a história da família Nagal. Em 1 hectare, na zona sul da capital paulista, Lili e Sérgio cuidam do que herdaram do pai, que faleceu em 2011, e do avô, um dos pioneiros no cultivo do pinheiro negro japonês no Brasil. O que me motiva são as lembranças que eu tenho dos meus pais e mais principalmente do meu avô. Então isso também faz parte da nossa cultura, né? Então eu fui herdando tudo isso e quando me dei conta já estava aqui envolvido. O pinheiro negro tem crescimento muito lento. E isso valoriza ainda mais a espécie. Todos esses aqui, eles têm mais de 50 anos, então esses aqui são alguns dos mais velhos da nossa produção. O trabalho do Sérgio é conduzir o formato dessas plantas, destinadas para paisagismo e produção de bonsais. Quem compra uma planta como essa já economizou quantos anos, pelo menos? Pelo menos 40 anos. No Brasil, o pinheiro negro se dá bem em regiões que têm períodos de frio durante o ano. No vaso de bonsai não é diferente.
E ele tem outras exigências. Ela precisa sempre estar em ambiente externo, sol pleno e local ventilado. Uma coisa que eu costumo falar até para clientes é: o bonsai é como se fosse um velho japonês ranzinza. Então você tem que respeitar o tempo dele. O Pinheiro Negro é uma das estrelas dessa exposição, que foi realizada no pavilhão japonês do Parque Ibirapuera, em São Paulo. Nós trouxemos para cá mais de 40 espécies diferentes. Uma amostra do que o Márcio produz desde 1996. E aqui os bonsais no meio dessas árvores todas ficam ainda mais lindos. É encantador. A estética é muito importante no bonsai. Ele pode ter diferentes estilos, dependendo do tamanho e da inclinação do tronco, do formato da copa. Cada planta é única e é isso que faz de cada bonsai uma obra de arte. O preço de um bonsai pode variar de R$ 200 a 10, 20 mil. Essa forma no bonsai é o que dá para ele o valor. Então, quanto mais parecido o bonsai for de uma árvore centenária que você tem na natureza, mais bonsai ele é. Esse bonsai aqui, ele tem os galhos todos para um lado só. Isso é um estilo, Márcio? É um estilo. A gente está simulando uma árvore que fica, por exemplo, perto do mar, e que o vento é predominante só numa direção. A gente desenha o bonsai para ele ter esse aspecto, que é um estilo, chama varrido ao vento. E aqui, estrategicamente, um pinheiro negro japonês no vaso de bonsai, bem ao lado do pinheiro negro no jardim, Márcio. Proposital, né? Para mostrar que qualquer árvore pode ser cultivada no processo de bonsai. Esse é um formato semi-cascata, né? A gente simula uma árvore que esteja perto de algum lago, onde nesse lago é refletida a luz do sol, por isso que ele cai nesse sentido, como se ele estivesse buscando a luz refletida na água. Mesmo passando por intervenções, um bonsai bem cuidado é uma planta saudável. A planta não perde saúde, continua produzindo flores, frutos do mesmo jeito. Uma planta que não está feliz, a aparência dela é outra. Foi essa capacidade da planta de viver bem num espaço tão pequeno que encantou o bonsaísta e colecionador Charles White há mais de 30 anos. Você segura o galho e puxa a folha no sentido em que ela nasce. Hoje ele é aposentado, mas sempre conciliou o hobby com a carreira de administração e finanças. Tinha momentos assim bastante estressantes e bonsai nunca foi objetivo meu de ser um relaxante ou um desestressante. Mas certamente tinha esse componente, né? Eu vinha aqui, mesmo de noite, mexia com bonsai e, olha, ia dormir tranquilo. É um jardim de mais de 200 bonsais em casa. Alguns ainda bebês no viveiro de mudas. As árvores nativas são as preferidas dele. Aqui é uma pitangueira, ela está produzindo. Essa aqui é uma Calliandra espinosa, a base dela veio do Ceará. Essa planta é uma planta que nasce numa condição muito adversa, muito árido, muito seco. Ela tem perto de 100 anos. E tem árvore premiada. Esta foi considerada o melhor bonsai num evento internacional em 2009. É gratificante, não que eu faça buscando isso, mas é evidente que me gratifica muito ter uma planta que, ao longo dos anos, eu percebo que está chegando onde eu planejei. Dizem que para contemplar um bonsai é preciso olhar para a planta bem na altura dessa primeira parte do tronco. Veja comigo, lá no nosso site tem uma série de dicas que o G1 preparou para quem quiser cuidar de um bonsai em casa. Lembrando o endereço g1.com.br/Globo Rural. E o programa de hoje fica por aqui. Um bom